Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de India as a Truth. E hoje, do outro lado do microfone, à esquerda da tela, está Danny Hipong. Danny é analista político. Se você não viu o programa dele, deveria ver. Ele tem um podcast no YouTube. Portanto, vão lá e confiram. Inscrevam-se. Isso é uma ordem. Pronto, é isso. Provavelmente já estão inscritos. Não, é ótimo estar aqui, Stiles. Adoro ter você no meu programa. É ótimo estar no seu... É sempre divertido estar no seu programa. Minhas férias não foram bem férias por causa do cessar-fogo. Ou melhor, a guerra continuou e agora esse cessar-fogo... E European Union realmente não tive férias desde 28 de fevereiro, com certeza. European Union diria que alguém devia ter usado um dardo tranquilizante com o Trump. Pelo menos 3 ou 4 dias só nocautear Dilo e deixar todo mundo descansar. Certo. Você consegue se lembrar de algum presidente tão errático? Quer dizer, o Biden era um zumbi? Não é preciso se preocupar com ele, não lembrava o nome metade do tempo, mas e quanto aos outros? Bem, European Union lembro. Quero dizer, European Union vive durante Clinton, Bush, filho. Acho que European Union nasci durante o Bush pai, mas European Union não sabia falar. Então tivemos, ou acho que sim, tivemos Clinton, Bush filho, Clinton, Bush. Acho que estou entregando minha idade. Clinton, Bush filho, Obama, Trump na primeira vez, Joe Biden e Trump na segunda vez. E para mim foi interessante crescer na era do Bush filho, porque sabe, todos os liberais diziam, esse cara é tão estúpido, tipo do jeito que ele falava. Você me engana uma vez, vergonha para você. Me engana 2, vergonha para mim. Me engana 3 vezes, não serei enganado novamente. Ele fazia tudo isso, dizia todas essas coisas ridículas. Ele era um suposto graduado em Yale, mas todo mundo sabia que ele era burro como uma pedra. E era apenas controlado pelos neoconservadores. E aí vem Donald Trump voltando pela segunda vez na presidência, muito mais instável do que na primeira vez. É quase como se as elites que realmente comandam o império tivessem dito, temos que acelerar ao máximo agora. E, enquanto Donald Trump está aqui, ele tem que ser aquele que, ao menos aparentemente, parece liderar a investida. Então, sim, temos esse comportamento errático. Ele está agindo por impulso sempre que pode. E muitas vezes isso volta como um bumerangue contra ele, como vimos com o Irã. Bom, sabe, se você observar por tempo suficiente, desde depois do Reagan, não há, quer dizer, honestamente, não há diferença em qual partido bem. Na verdade, são 2 partidos. E quem pode dizer? Eles são todos espertos e fazem todos a mesma coisa. Mas o Trump simplesmente não United States essa máscara. Ele é a brutal força crua que normalmente é coberta por uma máscara e luvas de veludo. Ele simplesmente não United States a máscara. Ele simplesmente diz a verdade. Sabe, estamos na Síria para roubar o petróleo. Se fosse o Obama, ele diria que estamos lá pela democracia ou algo assim. Não vamos dizer que estamos roubando o petróleo. Mas o Trump é tipo, sim, estamos roubando o petróleo. E, Olha, nunca vi o Stash como presidente dos Estados Unidos. Não me lembro de nenhum caso na história que European Union tenha estudado, porque concordo com você. Os 2 partidos são indistinguíveis e vêm sendo assim há bastante tempo, especialmente nesta, podemos chamar, era zumbi do capital monopolista dos Estados Unidos. É mais ou menos onde estamos, e normalmente eles aparentam ser diferentes. Mas fazem coisas muito parecidas. Guerra sem fim, roubo constante do povo comum, essas coisas. Mas agora com Donald Trump é a primeira vez que lembro de um presidente simplesmente entrar num aplicativo de rede social. Quer dizer, essas coisas são relativamente novas. Que 10 anos, 14, 15 anos para algo assim. Mas alguém ir a uma rede social e dizer algo como, vou genocidar todo o Irã, e isso servir de base para que agora haja a necessidade desesperada de os Estados Unidos recuarem. Em primeiro lugar, não havia como responder a essa ameaça. Em segundo lugar, dizer que você fará ataques que acabariam com a civilização ou atos de guerra desse tipo é um crime de guerra. E só vai destruir ainda mais a imagem dos Estados Unidos. Como se, especialmente desde 2023, ela não tivesse despencado por causa do apoio aberto a todas as guerras genocidas de Israel, em Gaza, no Líbano, e, claro, por seu enorme papel em nos levar à beira de uma catástrofe econômica e militar global total com esta desastrosa guerra contra o Irã. olha,
Se vamos ser honestos, especialmente a Força Aérea dos Estados Unidos é um crime de guerra institucionalizado. Analise qualquer guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, e é só genocídio vindo do ar. E quanto aos pilotos, é difícil sentir pena deles, por assim dizer, porque eles dormem em lençóis limpos, jantam bife e não precisam olhar para os civis ou para quem explodem. A menos que sejam abatidos, eles não veem isso. Eles voltam de avião, assistem televisão, jogam videogame, comem bife, estão todos de boa. Quer dizer, Stash, não sou especialista militar, mas conversando com pessoas como você e outras no meu programa, agora que aprendi um pouco, às vezes penso na forma como os Estados Unidos conduziram esta guerra contra o Irã ou seus ataques no Irã, e realmente, não só é genocida na medida em que obviamente serve para aterrorizar a população ou tentar forçá-la a se submeter, mas também as armas, justamente as armas projetadas para isso, são tanto horrivelmente cruéis quanto covardes. Quero dizer, estamos falando de como os Estados Unidos conduzem a guerra aérea com munições de ataque à distância, como mísseis à superfície de longo alcance. Ou seja, eles não precisam voar muito perto do Irã. Então, além de não terem que arcar com as consequências, por isso as pessoas perguntam: por que as defesas antiaéreas não estão disparando? Bem, quando acabaram aquelas munições, vimos o que aconteceu com os Atom Jazz, os F-15 e até com os F-35. Eles começaram a cair do céu quando faltaram as munições covardes que permitiam aos Estados Unidos atacar do ar desde países vizinhos ou áreas fora do Irã, centenas de quilômetros de distância. Então, sabe, isto é outra parte que deveria expor às pessoas o quão repugnante, e viu é o Império ao projetar armas para minimizar o custo da guerra quando ataca, o que revela o caráter ofensivo de todas as suas guerras. Não é, estamos defendendo interesses ou defendendo os interesses dos Estados Unidos ou algo assim. Não. Você está invadindo um lugar. Você projetou todo o seu aparato militar, sua força aérea, para conduzir ataques de uma forma que basicamente permite destruir infraestrutura e matar civis sem ter que arcar com o custo de enfrentar outro adversário. E o Irã ensinou aos Estados Unidos que esses dias acabaram. Não só o seu poder aéreo é limitado e as pessoas estão mais resistentes para aguentar o dano que vocês conseguem infligir, como eles têm estudado vocês, os iranianos. Eles estudaram vocês de cabo a rabo por décadas. Vocês só têm feito guerra no oeste da Ásia por décadas e mais décadas. Ora, isso começou com o Irã há muito tempo. Então eles vêm estudando vocês e estavam prontos para o que vocês tinham a oferecer. E agora, a razão de os Estados Unidos quererem um cessar-fogo é porque, sim, eles não querem que esses F-15, F-35, F-16, seja lá qual for, F-18 voem perto do espaço aéreo iraniano, porque serão derrubados, e eles sabem que vocês estão vindo. E eles nem precisam saber que vocês estão vindo, porque a defesa aérea supostamente tem radares infravermelhos agora, o que significa que vão simplesmente te pegar porque você está quente. E essa é uma realidade devastadora, European Union, acho, para o Império dos Estados Unidos agora, porque não pode, já falamos disso no nosso programa, não consegue simplesmente se refazer. Não pode dizer, bem, agora nós vamos, vejam o que China, Rússia e Irã estão fazendo. Bem, agora vamos nos ajustar a isso. Não, vocês vão dizer a Boeing, vão dizer a Raytheon, vão dizer a essas empresas que têm de redesenhar todo o seu sistema industrial para satisfazer as suas necessidades ofensivas. Não, elas vão dizer, comprem nossas armas, nós fabricamos. Vocês nos deram todo esse dinheiro para essas armas. Se virem. Pois é por aí que estamos agora. E é uma situação realmente desesperadora. Mas sabe, acho que sempre temos de lembrar disso quando olhamos o que os Estados Unidos e Israel fizeram nesta guerra na região. Isso realmente expõe a verdadeira natureza da guerra e a verdadeira natureza da maneira de guerra dos Estados Unidos, que é ofensiva. É sobre o que o Trump disse, é sobre conquista. Temos um presidente que simplesmente fala isso. É onde estamos. A máscara caiu e eles são a administração Trump, o próprio Trump. Eles não têm mais medo de falar sobre isso porque acho que sabem que não há. Bem, não sei o que o Trump sabe, a cabeça dele funciona por conta própria. Mas European Union, acho que há muitas elites que realmente pensam nas coisas. Elas sabem que de qualquer forma não dá para esconder isso. Então por que tentar? É mais ou menos onde estamos. A internet, por mais que você a censure,
Ainda assim, foi o Clinton que realmente sentiu o peso da internet pela primeira vez. Talvez se lembrem disso. Está na vossa juventude, mas European Union estava na casa dos 20 naquela época. E lembro que foram as manifestações da Organização Mundial do Comércio em Seattle. E a mídia dizia, sabe, houve alguns manifestantes, alguns episódios mais conturbados, mas a polícia controlou tudo e dispersou pacificamente. E então começaram a aparecer fotos de pessoas sendo espancadas, gasadas, atingidas a queima-roupa por balas de borracha que podem matar porque, na verdade, não são de borracha. É um projétil sólido com camadas de plástico. A certa distância, isso quebra costelas ou algo assim. Mas de perto, cara, atravessa a sua mão, por exemplo. Os franceses estavam fazendo isso. Vi fotos de pessoas segurando a própria mão. Os franceses estavam atirando balas de borracha. E tudo isso veio à tona e virou escândalo. Tipo, caramba, isso é o tal dispersa pacífico. É simplesmente gasear. Mas se você olhar, se você reparar, nós dois temos alergia, aliás. Não estamos com o Zelensky, não conhecemos o fornecedor dele nem nada. Bem, ele, provavelmente, sabe, tem o estoque na Casa Branca e eles só entregam para o Zelensky o antigo estoque do Hunter Biden. Do jeito que estão tentando nos silenciar, eles estão mandando pelo correio. Eles sabem nossos endereços e já nos mandaram pelo... Experimenta. Bem, sobre isso, European Union dou um crédito ao Trump. Não vou dizer que ele merece 2. Dou um mérito ao Trump. Tiro o chapéu para ele. Ele foi o único político de peso nos Estados Unidos que falou sobre a epidemia de dependência de opioides. E, aliás, estavam trazendo opioides. Iraque, quero dizer, desculpe, Afeganistão foi o maior produtor recorde de safra, ano a ano depois que a Organização do Tratado do Atlântico Norte entrou lá. E, sabe, receitavam comprimidos. Bem, com a administração Trump, European Union, sinto que foi sorte, né? Foi essa crise enorme que ele herdou no primeiro mandato e que ainda estava no segundo. Mas claro, sempre a explicação é que pessoas horríveis estão fazendo coisas ruins com a gente, trazendo isso para cá, né? Eles vêm e invadem. Eles trazem todas essas drogas. E claro, culparam os imigrantes e a imigração, explorando esse tema. Mas a verdade é, como você acabou de dizer, as Forças Armadas e o aparelho imperial dos Estados Unidos estão por toda parte onde essas drogas fluem, seja no Afeganistão ou na América Central e na América Latina. Então, sabe quantos anos? Quero dizer, você cresceu durante esse período todo. Quantos anos ouvimos o aparato de inteligência dos Estados Unidos esteve fortemente envolvido no contrabando de drogas para os Estados Unidos? O boom da cocaína nos anos 1980 foi exposto como tendo muita participação da Agência Central de Inteligência. Isso é o que eles não vão abordar. Mas claro, a administração Trump ficou empolvorosa por causa de quem foi afetado, especialmente pessoas de meia idade, homens brancos dos Estados Unidos, rapazes mais jovens em áreas rurais. Sabe, essas são as bases dele. Então ele pensa assim, vou tirar vantagem disso. Claro que ele tem que falar sobre isso. Quer dizer, ele precisa mesmo falar sobre isso, senão não se elege. Mas tudo isso agora começa com a situação geopolítica. Parece que a administração Trump e o Partido Republicano, nada de pena por eles, mas certamente European Union, acredito, detonaram suas chances de obter qualquer tipo de maioria, pelo menos até as próximas eleições de novembro, tudo por causa do Irã. Quero dizer, claro, a situação já não era boa antes de 28 de fevereiro, inflação, tarifas, tudo isso. Mas agora é quase um ponto sem volta. Os preços do petróleo continuam em nível elevado. Não sei se você viu nas notícias. A Arábia Saudita diz que os ataques recentes, sejam do Irã ou talvez de Israel, houve definitivamente suspeitas de que Israel tem atingido instalações de energia pelo Golfo para sabotar o cessar-fogo agora, e também apenas para sabotar a região, porque tem um projeto de Grande Israel que querem realizar e estão usando a guerra para isso. A Arábia Saudita diz que mais de 700 mil barris por dia não vão chegar ao mercado.
porque o oleoduto leste-oeste que deveria contornar o Estreito de Hormuz foi praticamente destruído, pelo menos tão danificado que não se sabe quando voltará a operar. Isso vai ter um efeito enorme na situação econômica e European Union, acho, o que grande parte da mídia tradicional está dizendo agora é que os efeitos do que aconteceu nas últimas 6 semanas ou mais vão continuar a ser sentidos por algum tempo. Talvez isso explique, ou talvez isso vá motivar a administração Trump a arrastar os pés nas negociações com o Irã, porque de qualquer forma não haverá como reverter as consequências do que já fizeram. Então pode ser que Trump fique motivado a simplesmente parar. Não é como se pudéssemos fazer algo, de qualquer forma. As consequências são graves demais. Não dá para manipular a situação e sair dessa. Vamos ver, porém. Vamos ver. Porque sabemos que a administração Trump está muito desesperada agora. Está tão desesperada por algum alívio depois de fato levar uma surra. Espera-se de quem almas fece do fetis, para supor-se sim, setsusets, dos setsusets, e for vós, pelos sets, et somo. Na verdade, European Union, acho, sabe, o Larry Johnson esteve no meu programa recentemente e disse algo como: o Irã tem controle sobre a economia global. Imagine só dizer isso em voz alta. Se você dissesse isso há 2 anos, 5 anos, 8 anos, diriam: do que você está falando? O Irã é um dos países mais sancionados do mundo. Supostamente está isolado. É empobrecido, em crise, governado por ayatolás loucos e por aí vai. Mas, na verdade, agora vemos que o Irã tem controle total do Estreito de Hormuz. É uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o comércio global, especialmente do petróleo. E isso nunca vai mudar. E assim, esta guerra, em apenas 6 semanas, essencialmente reescreveu e remodelou a ordem econômica global. E isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos. Significa que a hegemonia dos Estados Unidos se erodiu ainda mais, como venho dizendo no meu programa. Sei que você fala disso quando participa do meu programa. Em outros lugares, no seu programa, já não estava em boa forma, de fato já não estava bem. Não consegue impedir a ascensão da China, não consegue impedir a ascensão da Rússia, não consegue destruir o Irã. Qualquer dano que cause ao mundo geralmente se volta contra ele de forma contundente. E tem que se apoiar nas únicas vitórias aparentes que os Estados Unidos conseguiram desde que Trump assumiu na política externa, que são manobras como o que aconteceu na Venezuela, sabe, encenações, para humilhar um país que já vinha sofrendo muitas crises, que não provocam mudança política significativa. Eles simplesmente criam um evento, um espetáculo, para fazer Trump e os Estados Unidos parecerem fortes. E depois disso, tudo vira uma incógnita. É mais uma missão cumprida. Sim, a Venezuela está trabalhando com os Estados Unidos para tentar evitar mais crises e danos. Mas o sistema político continua o mesmo, e o fato é que eles não tomaram controle de nada. Então é isso. Essas são as vitórias que os Estados Unidos conseguem neste momento, o que mostra, European Union, acho, um profundo declínio e uma verdadeira ruptura no tecido de sua chamada comunidade. Antes de mais nada, European Union vou te superar. Escândalo Irã-Contras e a epidemia de crack. No Vietnã, a Agência Central de Inteligência trazia heroína escondida nos corpos e caixões de soldados americanos mortos vindos do Camboja. Sim, quero dizer, a heroína vinha do Camboja, mas os corpos vinham do Vietnã. Bem, na verdade, também do Camboja. Então sim, aí vai um exemplo disso. O ponto aqui é que, quando você corta toda a conversa fiada, ou seja, a retórica, os Estados Unidos não se importam com quem está no poder ou que tipo de governo lidera a nação, desde que possam controlá-la. Venezuela, European Union não diria que foi apenas uma encenação. Eles conseguiram o que queriam porque substituíram Maduro por alguém muito submisso. Agora Machado deve estar se sentindo péssima neste ponto. Ela até deu o Prêmio Nobel da Paz a Trump, e mesmo assim foi jogada debaixo do ônibus. Ah, Rodrigues, ela vai ser nossa capanga. Não precisamos mais de você. Vai embora. Então, né? E obrigado pelo Prêmio Nobel da Paz. Oi. Espero que ela não tenha doado dinheiro. Tem que se sentir um otário se tiver doado o dinheiro.
Quer dizer, ela pelo menos não poderia pedir residência nos Estados Unidos? Sério, ela nem é querida no próprio país e depois de tanta humilhação, podia ao menos tirar alguma vantagem. Olha o Reza Pahlavi, neto do Shah. Tem até uma matéria de jornal sobre ele. Quando ele era criança, a matéria praticamente dizia que ele e a família foram financiados para se mudarem para os Estados Unidos, o que os tornou os imigrantes estrangeiros mais ricos nos Estados Unidos na época. Ele recebeu muito dinheiro só para poder viver. Ei, você nem pode pedir isso. Não, acho que você não é tão valiosa quanto o Shah. A família do Shah apoiava a hegemonia dos Estados Unidos. Mas enfim, não. Pois é. E, claro, com a Venezuela. Sim, houve muitos reveses, especialmente no plano político, como vimos. Mas o problema será a longo prazo, quando esses reveses começarem a deixar as pessoas zangadas e fazê-las questionar por que continuaríamos a trabalhar com os Estados Unidos. E então os Estados Unidos não terão outra opção, a não ser lidar com quaisquer consequências políticas disso, porque eles ainda não têm mais ninguém. Foi algo tão interessante de enfrentar. O governo atual tem uma base popular contrária à intervenção, à dominação e ao controle dos Estados Unidos sobre a soberania do país, porque cedo ou tarde você vai se deparar com isso. Talvez não agora, talvez não em 1 ano ou 4, 5 anos, mas vai acontecer com o Irã, é o mesmo problema. Os Estados Unidos precisavam que os neocons e todos esses fanáticos pela guerra ficassem gritando a plenos pulmões antes de 28 de fevereiro e do início dos ataques, dizendo, sabe, o Trump e o governo dos Estados Unidos continuam ameaçando guerra, mas não tem ninguém para controlar lá. Então, se formos à guerra, só vamos ficar lutando. E isso é algo que os Estados Unidos não podem mais fazer. Os Estados Unidos precisam de gente no terreno, precisam de um fantoche, precisam de uma força, onde, mesmo que não leve a um controle estável, gere caos ou algo que dê vantagem aos Estados Unidos para interferir, roubar e fazer o que quiserem com um país. Isso não existe no Irã, e agora o Irã tem algo bem pior. Tem um país cuja liderança não só já se opunha à agressão dos Estados Unidos e de Israel, mas agora tem líderes dispostos a acabar com essa agressão de uma forma que os Estados Unidos nunca tiveram de enfrentar. Acho que os Estados Unidos nunca enfrentaram algo assim, no que diz respeito ao seu alcance imperial. Quando olha para a Rússia e para a China, a administração Trump e o próprio Donald Trump mostraram que, se a máscara do império cai, ela cai em todo lugar. Não é só a parte violenta, é também a parte covarde, né? As coisas de mau gosto. Quando as pessoas falam em mau gosto, não houve nada mais de mau gosto do que o que aconteceu com relação à China e à Rússia nesta administração. Ele nem quer olhar para eles. Quero dizer, ele nem queria ir à China este mês por causa da guerra, porque teria sido uma humilhação. E a China provavelmente nem o teria recebido, de qualquer forma, né? Então ele teve que se antecipar e dizer, não, European Union, não vou. A China ia dizer, suma daqui. Vocês estão bombardeando nosso amigo. Vocês são como um pária no mundo agora. Vamos colocá-los ao lado do nosso presidente e do secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Também vamos fazer isso. Não vamos deixar vocês terem nenhuma oportunidade de posar para fotos numa época em que estão em enorme vexame e com sangue nas mãos. E ele não pôde dizer nada sobre isso nas cúpulas na Rússia ou no Alasca, nada disso. E depois, nada. Silêncio. Eles não podem ameaçar, não podem fazer nada, não conseguem fazer a Rússia recuar, não conseguem confrontar a Rússia militarmente ou economicamente. Não, é só isso. Estão exaustos. Então vocês não têm nada. Vocês só têm o conflito na Ucrânia se arrastando sem parar e Trump virando o rosto enquanto os Estados Unidos continuam a queimar o que resta de seu aparelho militar e de seu poder nesse conflito. E então, com o Irã, é um grande problema para os Estados Unidos agora, porque se trata de um país de mais de 90 milhões de pessoas com líderes muito firmes, que não apenas querem preservar sua soberania, como o Irã tem sustentado há muito tempo, mas que dizem não. Para preservar nossa soberania, precisamos de concessões. Precisamos de um fim real para tudo isso. Precisamos que as forças militares dos Estados Unidos saiam da região. Precisamos que Israel seja contido e pare com seus massacres contra palestinos, libaneses e assim por diante. Precisamos de garantias de que isso não acontecerá de novo.
Então não se trata só de, Trump, você disse isso, e nem mesmo, Trump, você assinou um papel. Não, não, não. Precisamos de uma resolução das Nações Unidas que faça isso. E precisamos de um órgão de monitoramento. Precisamos que os Estados Unidos fiquem sob controle, essencialmente. E é isso que vai fazer. Exatamente. É exatamente isso. Mas é isso que vai intensificar, sabe? European Union não acredito que o Irã consiga isso porque o Irã não tem alavancagem, nem poder, nem sequer meios para isso, sabe? Basicamente a justiça está do lado do Irã. Tem o direito internacional a seu favor. Tem tudo a seu favor. E basicamente derrotou os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são o que são. É um império. É uma potência hegemônica. Os Estados Unidos só são movidos por interesses. E, você sabe, essas elites e oligarcas que só se importam com lucros e com qualquer coisa que possa lhes garantir isso. E então isso quer dizer que sim, eles vão espernear, vão gritar, e vão atacar, e vão rejeitar. E isso vai mostrar ao mundo que os Estados Unidos realmente são, porque o Irã agora tem o palco mundial para dizer, nós temos... E é por isso que o European Union não critico tanto a iniciativa do cessar-fogo, porque na minha opinião isso é capital diplomático. É poder subir ao palco mundial e dizer, olhem essas listas de demandas justas. Ei, gente de todo o mundo, americanos, europeus, vejam o que estamos dizendo. Isso lhes parece irrazoável. Só é irrazoável parar de massacrar o povo libanês, deixar de bombardear o Irã, obter garantias para isso e retirar recursos militares de um lugar onde os Estados Unidos não têm motivo para mantê-los. Isso é o que vocês sempre quiseram. A maioria dos americanos queria isso. Sim, todo mundo quer as tropas de volta para casa. Entre os partidos, tem gente que diz, não queremos mais guerra no Oriente Médio. Afinal, Trump só fez campanha nisso 2 vezes. Então o Irã está numa posição bem interessante onde pode usar os próximos 50 semanas para apenas consolidar sua própria posição, o que vai reforçar seu domínio sobre o Estreito de Hormuz e aumentar sua capacidade de avançar para o que realmente quer, desenvolver ZS e participar do mundo como ator econômico e político, e agora a grande mídia ocidental, as elites por trás dela, agora admitem estar chocados. Meu Deus, o Irã é uma potência, agora é uma potência regional e global. E eles dizem que o Irã é agora uma grande potência com a qual é preciso contar. E caramba, acho que bastaram 6 semanas dos Estados Unidos atirando de tudo contra ele para chegar a este ponto. Acho que essa é a vitória de que Pete Hegseth, Donald Trump, Raising Cane e esses caras tanto se gabavam. Acho que era isso. O problema, vou dizer, algo para considerar em programas futuros também, é que aqui há 3 agendas relativamente diferentes em ação. 2 delas são americanas e uma é israelense. A menos radical são os neoconservadores. Eles só querem controlar tudo. Eles não querem destruir o Irã. Querem controlar o Irã. Querem lucrar com isso. Depois vêm os israelenses, que só querem destruir todo mundo, fazer com que se matem e fiquem falidos. Pois é, literalmente. Literalmente isso consta em vários documentos. Certo, ruptura total está literalmente em documentos, todo mundo façam com que se matem entre si e vamos fazer parte disso. Qual é a campanha que eles nomearam no Líbano, tipo escuridão épica ou algo assim? É ridículo. Pois é. E a terceira agenda aqui é: queremos apenas o fim do mundo. São os sionistas cristãos. Então temos os neoconservadores, os sionistas judeus e os sionistas cristãos. Todos seguem mais ou menos a mesma direção, mas têm projetos finais muito diferentes que não andam exatamente em paralelo. E você olha para eles e pensa, nossa, os neoconservadores são os moderados. Eles só querem controlar e possuir tudo. Esses outros caras querem vários níveis de destruição. Quero dizer, pense nisso. Essa é a absurdidade a que chegamos. Bem, acho que pode ser interessante notar também que os neoconservadores e aqueles que estão por trás deles, o capital bancário global, o capital financeiro, o complexo militar e industrial, essas coisas,
É racional. As pessoas costumam dizer que capitalismo, imperialismo, essas coisas não são racionais. Não, 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 não. Há um sistema. E essas pessoas que governam têm interesses e perseguem aquilo que desejam. E isso poderia ser considerado racional. Enquanto as consequências, o estrago que eles não conseguem controlar e as que conseguem controlar, como matar, assassinar, destruir países e arruinar a vida e o sustento das pessoas comuns. Sim, isso talvez consigam controlar. Mas essas áreas podem parecer irracionais para um ser humano, para quem pensa na humanidade. Eles não são as elites. Eles não pensam nos seres humanos. Quero dizer, hoje em dia estamos literalmente chamando grande parte da classe dominante de classe Epstein, por causa do que aconteceu. Se você olhar aquela situação, quem ele era, quem eram as pessoas envolvidas, todos os que iam à ilha dele e faziam aquelas coisas horríveis. Sim, pode-se dizer que isso é irracional, mas ao mesmo tempo não. Essas pessoas estão intoxicadas pelo próprio poder e têm um sistema que buscam reproduzir e acumular. Em muitos aspectos, pode-se dizer que isso é racional, mas nem é esse o ponto. O ponto é que os neoconservadores, essa força política, eles abrem caminho. Embora nem sempre tenham os mesmos ideais que os sionistas cristãos, os fanáticos e os israelenses. Às vezes coincidem, outras vezes não, e às vezes se sobrepõem. Mesmo assim, o que fazem escancar as comportas para os outros. Então está tudo ligado, certo? Portanto, os neoconservadores vão travar essas guerras intermináveis para fortalecer suas carreiras, seus lucros e seu poder e dar aos seus senhores tudo aquilo que querem ou tentam obter. E então você tem um deserto, essa destruição, esse caos, essa calamidade que os cristãos, os sionistas e os israelenses adoram, porque isso lhes dá não só a capacidade de impor sua ideologia fanática, como também um terreno para atuarem. E é por isso que vemos, por exemplo, Israel durante toda essa guerra de agressão ao Irã. O que os israelenses têm feito? Eles não só têm tentado dizimar e destruir a população do Líbano, cometer genocídio, mas também têm cometido sabotagens por toda a região para aumentar o nível de destruição. O Irã estava retaliando de forma muito. Eles, na verdade, estavam seguindo as leis de guerra. Eles anunciavam o que iam fazer. Avisavam as pessoas com antecedência. Se iam atingir algo, vocês precisam sair. E havia gente envolvida. Não era só o exército. Podia haver civis, sim. Eles realmente avisavam as pessoas com bastante antecedência antes de disparar qualquer míssil. Claro, para Israel, os israelenses não contam, porque todos são considerados alvos militares pelo modo como organizaram seus assuntos como uma colônia de colonos. Então, o direito internacional realmente não se aplica a Israel, porque é o antítese literal dele. Eles violam tudo. Enfim, é onde estamos. Estamos num ponto em que os neoconservadores, por meio do próprio caos, suas políticas que geram caos, mesmo que não queiram, acabam gerando nó. Desce podepo se sua zero, E então os fanáticos aparecem e começam a lamber os beiços. Ando falando sobre esse meme ultimamente do cara atrás de uma árvore com uma jaqueta tipo Miami Vice. E, claro, ele está olhando para uma mulher atraente. Ele está, sabe, lambendo os beiços, aquele tipo de sujeito. E European Union, penso, bem, isso é basicamente os israelenses e os sionistas cristãos vendo os neoconservadores destruírem tudo e criarem condições que talvez nem queiram, mas que vão acontecer de qualquer jeito. Porque não se pode tentar derrubar todo o governo que não obedece aos seus ditames e não esperar que surjam muitos problemas com isso, especialmente quando não se tem como mexer nos bastidores. Adivinha? Não funciona assim. Você tem pessoas com as quais tem de lidar, tem resistência com a qual tem de lidar. Ora, até aqueles grupos que você financia, como os terroristas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico e todos esses, eles também têm mente própria e nem sempre fazem o que você manda. Portanto, European Union, acho que o desmoronamento do Império cria essas forças que você acabou de listar,
e acho que é importante destacá-las, porque o que vemos é que Israel, os sionistas cristãos e esses fanáticos estão se tornando cada vez mais proeminentes politicamente por causa da podridão que o Império deixou para trás. É algo a se considerar. Porque European Union consigo ver o sistema político dos Estados Unidos continuar nesse caminho, a menos que haja uma intervenção política massiva por parte das pessoas ou algo do tipo. Você tem razão. A diferença é que os israelenses sempre tiveram essas visões. Eles só eram mais cuidadosos ao expressá-las e tentavam expandir mais devagar. Agora, sob Netanyahu, isso foi turbinado. Mas se você olhar para trás, lá nos anos 90, nos anos 80, os neoconservadores se entrincheiraram e os paleoconservadores, os conservadores, de verdade, foram deixados de lado. Mas os sionistas cristãos praticamente não existiam. Quer dizer, até tinham alguns, mas eram raros, um ou dois. E foi só nos últimos 10 anos que eles realmente dispararam. E agora atingiram massa crítica, e no sentido literal de massa crítica, como numa troca nuclear ou numa explosão nuclear. E sim, eles estão profundamente inseridos nas Forças Armadas. Quero dizer, já houve relatos. E European Union, vi muitas pessoas que trabalham com objetores de consciência e coisas do tipo. Foi assim quando aquele relatório saiu. Acho que foi no Asia Times, não lembro, que dizia respeito a pessoal das forças dos Estados Unidos. Eles estavam fazendo denúncias porque seus superiores lhes diziam que aquilo era sobre, a ressurreição de Jesus Cristo travar guerra contra o Irã. Era sobre a ressurreição de Jesus Cristo e provocar o Armagedon. Não consigo imaginar como é ser um militar dos Estados Unidos, da infantaria ou coisa parecida. Você está lá, no Oriente Médio. Quem sabe por que você está ali? Talvez você só queira um diploma universitário ou algo assim, mas está destacado lá. Você tem um emprego lá. Aí o seu superior junta todo mundo e diz: querem morrer pela ressurreição de Jesus Cristo contra o Irã? Isto é uma guerra santa. Tipo, o quê? Aí está. Estão chegando tantas reclamações sobre como as pessoas não nos alistamos para isso. Mas isso está se tornando um problema. Quer dizer, não é só um problema nas Forças Armadas. Também tem sido um problema na polícia. Tem sido um problema em vários setores nos Estados Unidos, onde há qualquer capacidade de afirmar o controle e o poder do Estado. Então, deveria alarmar as pessoas que a metamorfose desses oligarcas e elites dominantes e, capitalistas, financeiros famintos por lucro. E isso está se transformando num empurrão real em direção a um desastre ideológico, um lamaçal fascista. E isso é isso que aguarda o futuro político dos Estados Unidos, a menos que surja outra massa crítica que diga: não, nós não queremos isso. Não só não queremos isso, como não queremos nada disso. Não queremos os dois partidos. Precisamos de algo melhor. Precisamos de algo que nos represente melhor e que garanta que não vamos nem morrer, nem viver uma vida totalmente miserável, que é o que os detentores do poder estão prometendo, e é só isso que eles prometem: guerras e uma vida pior para você. É basicamente isso. Ah, não, você não terá nada e será feliz. Exatamente. Na sua cidade de 15 minutos, na sua carteira eletrônica que vai controlar até onde você vai antes que seu dinheiro deixe de comprar qualquer coisa. É onde estamos. É um grande, e não é por desespero, certo? Porque a situação econômica nos Estados Unidos está cada vez mais monopolizada. A concentração de riqueza está fora de controle. E quando isso acontece, surge uma necessidade enorme. European Union sempre digo que sim, a crise econômica de 2008 foi grave, mas essas pessoas já vinham pensando nisso há muito tempo. Eles esperavam uma grande explosão populacional, uma rebelião, seja lá o que for, bem antes disso. Até a guerra contra o terror, muito do que aconteceu internamente nos Estados Unidos, como a vigilância.
Muita gente se concentra nas liberdades civis. Muito importante, mas o que eles realmente estavam pensando era: sim, vocês pro o mundo e são misopinichets, desespares e sumor. Sabe, as coisas iam ficar muito ruins aqui. Então precisávamos deixar as pessoas com muito medo para que não ficassem zangadas com o que viria. E aqui estamos. Já estava ruim antes e agora está muito pior. Sabe o que sempre me surpreendeu? Isso também existe nas Forças Armadas há muito tempo. Você só ouve vão lutar no Iraque pelas nossas liberdades, ou no Afeganistão, ou no Vietnã. Tipo, nunca entendi essas tais liberdades americanas. Parecem um bando de promíscuas. Vão festejar pelo mundo e acabam presas em algum buraco infernal. Bom, o Afeganistão virou um inferno. Nunca foi exatamente um país super desenvolvido, mas era muito melhor do que ficou depois da revolução que os paquistaneses fomentaram nos anos 70. Mas o ponto é, as liberdades americanas estavam por aí festejando. Pareciam um bando de garotas de festa. E acabam presas nesses países. Daí você tem que ir lutar para libertar as liberdades. Sério, quem compra essa lorota? Você está defendendo sua liberdade como? Cultivando ópio no Afeganistão? Sentando nos campos de papoula? Sentado nos campos de papoula com seu fuzil? Lá no sol escaldante? Sinto minhas liberdades sendo libertadas agora. Alimente a aveia. Isso é ridículo. Isso fica sendo repetido o tempo todo. A gente cuida das tropas mandando-as para um buraco infernal ou outro para morrer. Pois é realmente assim que se cuida delas. Se você quer cuidar das tropas, traga-as para casa e fique fora de guerras estúpidas que nunca deveriam ter começado. Sabe? Evite explodir as casas das outras pessoas. Agora estamos numa situação em que, depois de décadas disso, especialmente para essa geração, porque, claro, a história é longa e dá para voltar no tempo. Os Estados Unidos têm uma história sórdida. Quer dizer, isso é o que os Estados Unidos são, historicamente. Não começa com a guerra ao terror. Também não começa com Reagan. Quer dizer, a história dos Estados Unidos é bem sórdida. Mas o problema é que os Estados Unidos sempre foram o pior lugar para aprender história, especialmente sobre a própria história dos Estados Unidos. Então a maioria das pessoas só vivencia a história quando ela acontece e interpreta conforme aquilo que, essencialmente, quem controla a informação diz que está ocorrendo. E agora temos décadas de várias gerações que passaram por isso, especialmente desde 2001. E o que ficou dolorosamente claro, especialmente com o que aconteceu com o Irã, é que eles realmente não conseguem explicar mais nada, não conseguem justificar, não há justificativa. Por isso, em muitos aspectos é fácil para Donald Trump ser presidente agora. Ele não sabe como fazer isso e ninguém consegue dizer algo diferente para ele, e ele não os escuta. Mas sejamos honestos, o que é? Era um Marco Rubio e ele... Será que eles realmente têm um roteiro que justifique isso? Não, eles vão para a televisão também. A gente vê Marco Rubio o tempo todo na televisão. E o que ele fala soa um pouco melhor que Donald Trump na forma de falar e na articulação. Mas, no fim das contas, são só aqueles pontos de propaganda que ficam martelando. Eles tentam te martelar com esses pontos. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a maioria das pessoas nos Estados Unidos. Realmente não tem nada a ver quando falamos de interesses. Nenhum interesse está sendo atendido além do de quem fala, de quem repete esses pontos e de quem, no fim das contas, puxa as cordas. Sabe, neste ponto, o Império dos Estados Unidos, todas essas elites, agora ficaram sem narrativa. Eles não têm narrativa nenhuma. E eles estão muito desesperados para, o que parece, querem acelerar seus objetivos reais. O objetivo é destruir qualquer país, pelo menos é isso que os neoconservadores, que identificamos como forças políticas nas elites dominantes agora, querem. Quão assustador é isso?
Mas o objetivo deles é destruir qualquer país, garantir que qualquer governo cujas políticas contrariem seus objetivos de hegemonia, dominação e supremacia militar e econômica desapareça. Mas eles esbarram num problema, já não conseguem justificar isso, porque as pessoas viram por décadas o que isso causou, o que fez com elas economicamente e em todas as áreas da vida. Então as pessoas não estão acreditando nisso, e agora eles têm que agir de forma mais grosseira, abrindo a porta para os fanáticos, porque os fanáticos adoram essa grosseria. Eles têm as explicações mais extremas para justificar o que querem fazer. E agora a porta está escancarada para que ofereçam algo mais sensacionalista, mais uma visão exagerada, delirante, praticamente fantástica, uma forma insana de ver o mundo. Ainda assim, é algo diferente, uma alternativa. Do outro lado, não há alternativa. Entre as elites não há espaço político. Até que as pessoas criem uma alternativa política, ideias e uma ideologia organizadas que lutem e disputem pelo poder político real. É isso, é o que existe, e parece cada vez mais desesperado e mais desgastado. Mas é perigoso porque, de novo, não há alternativa e essas forças farão o que for preciso para conseguir o que querem, e o mais rápido possível, porque já veem sinais evidentes do que está por vir. O Irã não é apenas um calo para os neoconservadores e para os fanáticos por guerra de Washington e gente assim. Não é só isso. É que o Irã está ligado a essa mudança global, política e econômica, que agora está sendo acelerada por dois gigantes que são essencialmente politicamente impermeáveis. E agora vemos também uma impermeabilidade econômica crescente. Eles não podem ser derrubados pelas ferramentas convencionais que o Império United States. Então isso os leva a pensar: bem, que diabos faremos? Temos armas nucleares, mas se as usarmos, estamos todos mortos. Então eles estão fazendo o possível. Sim, gastando dinheiro radioativo digital. E eles tentam criar um ambiente em que digam, certo, este é o tabuleiro de xadrez, não é? Destruímos tudo e então, veja, Rússia e China ficam isoladas. E isso não está funcionando. Não, na verdade, agora temos o Irã mais poderoso do que nunca. E provavelmente vamos ver isso. Isso vai ensinar muita gente, especialmente no chamado mundo subdesenvolvido, no sul global, ou como queiram chamar essa parte do mundo. As lições não passarão despercebidas para muita gente no mundo sobre o que fazer quando os Estados Unidos querem destruir você. Ora, veja só. O Irã tem um modelo bem eficaz para isso, ainda mais por estar localizado na região mais dilacerada por guerras, especialmente nas últimas 2 décadas. Sim, o lado bom é que eles não são lá muito criativos. Quer dizer, eles têm uma fórmula para revoluções coloridas. Eles não se desviam muito dessa fórmula. Como os georgianos, European Union cobre eleições na Geórgia e as primeiras manifestações. European Union tinha amigos no governo georgiano e no partido governante. Disseram que foram espertos. Eles fizeram as substituições muito discretamente. Eles tiraram seus oficiais americanos da polícia e do exército. Quando digo americanos, refiro-me a georgianos treinados nos Estados Unidos que estavam comprometidos. Eles os substituíram silenciosamente por cristãos ortodoxos, caras muito religiosos. Então, quando houve a manifestação, a Revolução Colorida, sabe, eles conseguem fazer as pessoas irem às ruas. Tentam colocar crianças na linha de frente para que algum policial as acerte e então possam gritar: "Vejam as crianças". Isso é literalmente um dos passos, mas no fim eles chegam a um ponto em que não conseguem avançar sem que elementos ou grandes parcelas das Forças Armadas e da polícia passem para o seu lado. E não aconteceu porque o que eles estavam oferecendo era a destruição da cultura georgiana, um ataque à igreja e tal. Esses caras ficaram tipo, isso não me interessa. Quando bateram nesse platô, acabou,
Não podiam avançar porque o Manual da Revolução das Cores diz: esta é a próxima etapa e depois você parte para o Palácio Presidencial, mas não puderam ir além. E é o mesmo manual toda vez. Os georgianos é que ficaram um pouco mais espertos e se anteciparam. E você vê isso em todo lugar. Eles têm uma fórmula que mais ou menos funciona. Não importa quem seja, sabe? Vou te dizer uma coisa. Volte e veja como funcionam os liberais. Bem, os tais liberais e os tais conservadores. Os democratas e os republicanos do jeito que trabalham. Os democratas aprovam uma versão radicalizada de algo. Os republicanos prometem acabar com aquilo. E aí eles moldam tudo ao que a sociedade realmente tolera. É a mão esquerda e a direita. Quer dizer, são as mesmas pessoas. Nada nunca muda. E é tudo para beneficiar as grandes finanças, como a Lei de Cuidados Acessíveis, que é coisa das grandes finanças. Quer dizer, geralmente o que acontece é que eles fazem um espetáculo em torno dessas questões, que em parte são preocupações legítimas, mas a maneira como eles disputam isso transforma tudo em manobra política que ou mascara o problema ou acaba reforçando e até piorando. Então, como você citou, o caso da saúde. Quer dizer, a saúde nos Estados Unidos é um desastre absoluto. É literalmente um dos maiores flagelos do mundo. As pessoas olham para a saúde nos Estados Unidos e pensam, não, façam isso. E então apareceu uma proposta de solução. Certo. Não era nova, mas era uma solução. Alguém disse, talvez tenhamos um sistema de pagador único e o governo faça algo pela primeira vez, e isso talvez reduzisse os custos. Os democratas disseram, sem rodeios, não, absolutamente não, isso não vai acontecer. Então, que tal essa tal de lei de cuidados acessíveis? E o que isso faria? Ah, sim, vai criar um mercado. E quem vai estar nesse mercado? As seguradoras, as seguradoras que já negavam atendimento às pessoas e tiravam lucros recordes ao endividar um enorme número de pessoas. A dívida com saúde é a principal causa de falência nos Estados Unidos. Ou seja, endividando pessoas em massa e basicamente destruindo meios de subsistência, arruinando vidas. Então eles vão fazer parte desse mercado e o governo vai reduzir custos com o quê? Dar dinheiro a eles e então, o que isso vai resolver? A partir daí não fará mais nada. Eles basicamente vão definir os preços e as condições. Não há realmente envolvimento do governo. E sejamos honestos, o governo é só uma porta giratória para esses executivos da área de saúde. Há envolvimento. O governo agora obriga você a comprar seguro. Isso, exatamente. Essa é a participação deles. Eles estão te obrigando. Põe uma arma na sua cabeça agora. Foi assim que conquistaram as seguradoras. Porque as seguradoras jamais aceitariam algo que as regulasse. Mas se essa regulamentação significa que agora a lei te obriga a ter esse tipo de assistência médica se você não tem seguro, ou a enfrentar penalidades severas, como multas, não era prisão, era só dinheiro, certo? Ou você faz isso ou acaba pagando do mesmo jeito. E isso levou ao que temos hoje, uma tal luta entre Trump e seu pessoal, que querem simplesmente tirar o sistema e implantar algo pior, ou manter o que existe e ficar com algo realmente ruim, que não resolve nenhum problema e, na verdade, deixa a população mais doente e só prepara as pessoas para o que temos. Uma grande população ressentida e adoecida que está vendo suas perspectivas e seu futuro minguarem literalmente por causa do sistema de saúde. E isso, European Union, acho, faz parte dessa decadência nauseante. Quer dizer, quando você tem pessoas, um sistema de saúde que deveria tratar doenças e cuidar da saúde das pessoas, que deveria ser exatamente isso. Mesmo no nível mais básico, não estamos dizendo tipo, olha, os países europeus têm um sistema de saúde melhor que o dos Estados Unidos. Não estamos dizendo que esses governos prezam pela humanidade das pessoas, mas até eles entendem que, caramba, se o povo não tem isso, nossas cabeças vão rolar. Estamos rolando pela rua. Então é isso que os Estados Unidos fazem agora. Os Estados Unidos não têm esse nível de medo. Então essas elites fazem o que querem e estão basicamente tentando transformar os Estados Unidos. Essencialmente, e European Union venho dizendo isso, essa é também a minha posição sobre a União Europeia. É como se os Estados Unidos vissem tudo como um tipo de campo experimental. As elites dos Estados Unidos, não os americanos em geral, veem tudo como terreno de experimentos. Mas até onde eles podem ir?
E a União Europeia também é parte importante disso, porque a União Europeia foi uma forma de, supostamente, usar o conceito de integração, algo que European Union vejo na China. European Union estudo política chinesa, eles adoram integração, mas é um tipo diferente de integração, a Europa. A Europa passou por esse projeto de integração para, essencialmente, ficar mais endividada e mais escravizada pelos Estados Unidos. Ou seja, integrar-se para ficar mais parecida com os Estados Unidos. Enquanto a visão de integração da China, e da Rússia também, a grande integração russa, como a União Econômica Euroasiática e coisas do tipo, é sobre fortalecer cada um individualmente e coletivamente. Então você não está se vendendo para outra potência. Você, na verdade, está desenvolvendo tudo, apoiando-se uns nos outros, desenvolvendo-se, focando em si mesmos e depois nos outros. Isso não é o que a União Europeia foi. Nunca foi. E é por isso que estamos numa situação em que a Europa está se tornando cada vez mais um caso perdido, política e economicamente semelhante aos Estados Unidos em muitos aspectos. Essas mesmas forças fanáticas estão surgindo, essas mesmas elites, pessoas como Macron, essas pessoas eles vêm do mesmo molde de Wall Street, e portanto essa é a situação. Até Macron tem uma situação de vida pessoal que, European Union suponho remete a Jeffrey Epstein, e a obsessão por pedofilia dessas elites. Sim, é realmente transnacional nesse aspecto. Certo. Mesmo que a mulher dele seja realmente uma mulher, o que é questionável, mas mesmo que seja, isso é aliciamento de uma criança de 13 anos. Isso é crime. Isso é pedofilia. Quer dizer, seja homem ou mulher, isso ainda é pedofilia. Vou deixar você com isto, porque sei que seu tempo está acabando. Uma coisa a considerar, a dialética esquerda-direita é falsa. A verdadeira dialética é entre os localistas, os patriotas, os nacionalistas, como você quiser chamar, e os globalistas. As pessoas que querem cuidar do próprio país e aquelas que dizem: vocês são só carne para nós, querido. Vocês são biomaterial. Eis biomaterial. A European Union, realmente vejo isso como no fim das contas, é uma luta de pessoas reais, pessoas que não estão na política, no mundo ocidental, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Acho que podemos incluir Israel nisso, mas é só uma colônia. Mas essa chamada civilização ocidental, quem a governa? É eles contra o resto, contra as pessoas. Na maior parte, claro, é mais complexo. Há diferenças e forças alinhadas com esses oligarcas e outras que não estão, mas, quando a gente olha para isso, quando consideramos tudo isso, no fim das contas é uma luta entre pessoas que querem viver, querem uma vida melhor, com independência e liberdade para agir e controlar seu próprio destino. É isso que vemos pelo mundo. E então, as pessoas se perguntam, por que o mundo multipolar não faz X, Y ou Z? Por que a China não faz isso? Por que a Rússia não faz isso? Por que o Irã não faz isso? Bem, eles estão tentando. Primeiro, não querem que o mundo pegue fogo mais rápido do que os Estados Unidos e seus seguidores fanáticos já estão tentando fazer. Então eles não vão provocar isso, mas também querem usar o pouco espaço para respirar, tempo, recursos e energia que têm para construir uma infraestrutura para um novo mundo que priorize soberania e independência econômica e politicamente. Então, isso é, na verdade, o que eles estão tentando fazer. E isso quer dizer, European Union, não entendo. Para algumas pessoas é tipo, você não entra numa guerra do nada. Não há precedentes. Ah, sim, espera um segundo. Um mês atrás era, vamos simplesmente entrar em guerra. Ah, não, não, não. Eles fazem. As elites fazem. Mas para quem apoia esse novo modelo, não há precedentes na história para que quem busca um mundo melhor diga, vamos simplesmente entrar em guerra com um império em decadência, sedento por guerra
e armado com armas nucleares. Nem. Vamos ver. Vamos apostar nisso. Vamos arriscar nisso. Não, não, não. O que você faz é reforçar suas forças. Você aumenta sua força. Como disse Deng Xiaoping, da China, oculte sua força. Espere o momento. Trata-se de fortalecer-se. Você se desenvolve. Você constrói essa nova infraestrutura. E também constrói capacidade para se defender de forma mais efetiva, caso seja necessário. E é isso que está acontecendo globalmente. E esse é o modelo que acho cada vez mais gente no mundo vai olhar e dizer, isso é bom. E precisamos aprender com isso. Precisamos nos aproximar disso porque nossa própria sobrevivência depende disso. E acho que é assim que o império continuará a perder. E, no fim, na minha visão otimista, será derrotado por essa tendência. E embora pareça lento no começo, caramba, tivemos o quê? 6 semanas em que o Irã praticamente conquistou, talvez, a maior vitória econômica e geoestratégica em décadas, talvez em muito tempo. Ah, sim, com certeza. E foram apenas 6 semanas. Isso foi produto de ocultar sua força, ganhar tempo e tomar decisões estratégicas baseadas nos seus interesses e nos interesses do mundo. E vamos ver muito mais disso. E não há nada que o Império dos Estados Unidos possa fazer a respeito. E isso é perigoso. Eles não podem fazer nada a respeito. Eles vão tentar. O presidente Win Bigley venceu todos os dias. Ele está tão exausto de tanto vencer que decidiu negociar os 10 pontos. Porque ele simplesmente está cansado demais de vencer. Não tem nada a ver com o fato de que tentaram roubar urânio e fracassaram completamente. Nada a ver com todos aqueles jatos caindo do céu. Acho, sinceramente, que até aquele F-15 foi abatido de propósito. Não. Pense nisso. Um F-15 nem é dentro do território inimigo. Tem, a propósito, um tenente coronel, o oficial executivo do esquadrão, sentado no assento de trás, então era só um F-15. Eles normalmente voam em pares. Foi abatido. Você voa por aí até alguém te derrubar, e United States isso como pretexto para mandar as tropas fazerem o ataque, o que é óbvio. Pense numa coisa antes de irmos. Havia 2 C-130 queimados e destruídos, certo? Mas estavam cheios de danos de estilhaços, então obviamente estavam sendo alvejados. Cadê os 150 caras? 150 caras espalhados por aí. Então, quantos aviões realmente pousaram para tirar todo mundo daquele pátio? Certo. Sim, foi uma grande operação que fracassou. Foi. Falhou. E falhou feio. E é por isso que o Trump teve que declarar vitória e entrar em negociações de cessar-fogo, porque tudo correu bem. Ele ganhou em grande estilo. O presidente Biden vence em grande estilo. Ele vence em grande estilo todas as vezes. Cabe a vocês, plebeus, subestimar Shelo ou questionar Shelo, porque ele é ungido por Deus. Pois é. Certo. Bom, é ótimo estar aqui. Obrigado por virem. E oremos para que a unção de Deus não nos aniquile e que possamos conversar de novo na próxima semana. Ainda estaremos todos aqui na próxima semana. Isso, com certeza. Sabe, vou dizer uma coisa para você antes de irmos. Há uma piada antiga dos anos 60 e 70 que está voltando a entrar em moda. O que você quer ser quando crescer? Triste, não é? Combina muito com os tempos. Sim, é. Pessoal, obrigado. Dani, muito obrigado. Nos vemos em breve. Saúde.